Informação exclusiva: o Wallace treinou em separado do restante do elenco do Cruzeiro nessa quinta-feira, no primeiro dia de atividade com todo o grupo, depois que o Cruzeiro voltou do Equador. Você vai lembrar, na terça-feira, Raposa havia vencido o Barcelona por 1-0 na estreia na Libertadores da América. O Wallace afastado do elenco depois da derrota para o São Paulo por 4-1 no último sábado aqui em São Paulo. Na oportunidade, o Wallace acabou, por engano, mandando num grupo de WhatsApp de jogadores uma crítica a Matheus Cunha. Ele usou a figura do jacaré, aquele do bracinho curto, para criticar o goleiro. A direção do Cruzeiro decidiu por afastar o atleta da viagem, e aí restava entender como é que seria o comportamento da direção do Cruzeiro em relação ao atleta no retorno do time. E nessa quinta-feira, enquanto jogadores que não foram titulares e jogadores do Sub-20 se enfrentaram em campo, o Wallace fez um trabalho à parte na academia. O Cruzeiro prefere não se manifestar sobre como é que serão os próximos dias, se ele segue afastado. Mas é importante contar que o Wallace tem contrato até o fim do ano que vem. E por conta do seu salário de R$1.200.000 por mês, dá para dizer que ele tem cerca de R$40 milhões a receber durante esse período. E só para fechar, Samuca, sobre o nosso querido Wallace aí, alguma novidade? O empresário dele está em Belo Horizonte para conversar com o Cruzeiro, está treinando à parte, em separado. Eu acho pouco provável de ter aí uma retomada, né? O Cruzeiro informou aquela questão e por ele ser reincidente, eu acho difícil. Agora, tem que ver como que vai negociar uma saída, né? Porque custou muita grana. Agora, se for um caminho aí, e a janela fechada ainda, né? Tem esse ponto. De você ficar sem pagar o salário, se o Cruzeiro conseguir. Eu acho que o Cruzeiro vai ter que assumir que deu certo, deu errado, e que vai ficar um prejuízo aí. Mas esse prejuízo ele precisa ser o menor possível, né? Agora, tem o lado do atleta também. Ele pode fazer lá na Golcase. Agora tem um lado do atleta, né? O Wallace não vai querer abrir mão. Ele vai querer, vamos rescindir aqui 0-0. Você fica livre, não Pelo vai. menos uma porcentagemzinha ele vai querer. Aí eu já acho que o clube tem que dificultar. Tipo, vamos rescindir aqui, a gente continua pagando tantos mil. Aí eu não acho. Não, também não. O Cruzeiro já fez as duas coisas, né? Primeiro com o Dudu, ele rescindiu e o cara fez o que ele fez depois. Mas pagou dinheiro um pedaço. Então, agora. pagou pra ele ir. Pagou, ainda paga, né? Aí o Gabigol foi diferente, né? Liberou o cara por condições muito favoráveis para o outro time, né? O Santos, no caso. Acho que dá pra tentar deixar o cara aí também encostado aí também, porque a gente viu que esses outros dois modelos de negócio aí não foram nada bons também, né? Entre essas opções aí, eu acho que emprestar, mesmo que tendo que pagar parte do salário, é menos pior. Sim. Porque você pelo menos define de alguma forma ali que o cara não vai jogar no seu rival. Uhum. E talvez... Porque é muito a cara do Atlético Mineiro, inclusive, se o Cruzeiro Contratar rescinde com o Wallace vai pro Atlético. não sei se eu acharia uma ideia, não. Se rescindisse no 0-0. Porque eles estão precisando de primeiro volante, inclusive. Mas aqui, só que então, eu acho assim, que o Cruzeiro, ele, assim, eu sinto falta, né, do time. Deixa o cara aí, velho. Entendeu? Deixa o cara. Quer sair, tem que ser uma coisa boa pro clube também. Deixa ele fazer o esforço dele também. Porque entendeu? dependendo, Caramuru, nós vamos pegar 3 atletas, Gabigol, 4 vogais e o Wallace, que o Cruzeiro vai estar pagando aí um salário de 2 caras muito bons, né? Não, exato. E tá lá na folha, velho. Sim. Assim, isso aí vai ser realmente um salário talvez de 2 Matheus Pereira, o Matheus Pereira renovou agora, né? Mas, assim, Pereira, Gerson. Loucura. Isso é loucura. E por isso que tem que pensar muito bem antes de contratar, né? A gente contrata. No caso do Wallace, a gente até achou uma boa, deu errado. Mas aí entra um pouco da habilidade da diretoria também de saber jogar o jogo agora, né? Falar assim, aqui o staff do cara veio aí, nós não vamos liberar. Aquilo que aconteceu com o Dudu, nós não vamos fazer de novo. Sim. Você trabalhe para achar uma solução pro seu atleta. Aparecendo uma proposta aqui, a gente vai facilitar, a gente não tá... deu errado. A gente não vai
prender o jogador aqui, mas você tem que trabalhar para trazer alguma coisa interessante também. E provavelmente, né, o Cruzeiro deve seguir pagando o Wallace aí, né? Normalmente as Alguma negociações coisa vai são. pagar. Mas eu falo assim, até a compra dele mesmo, né? Que as negociações Não, raramente a são compra à vistas, né? A compra é com a Udinese. Isso, não, tô falando assim, Ah, que. sim. Não, mas cê- que deve continuar Aham. pagando. É, Geralmente você parcela, né? Essas Isso, aí você negociações não são vai ter, parceladas. você não vai ter o jogador e continua pagando ainda, que já é uma coisa absurda, né? Todo mês não, né? Todo vencimento você. Você compra o Maré, ele pega fogo e você tem que pagar mais 2 anos de parcela ainda, Exato, mais Costa. exato. Destacando o Cabuloso no apito final, Cruzeiro que já pensa no Bragantino, o assunto agora é Campeonato Brasileiro. Boa noite, Paulo Azeredo. Alô, Sérgio, você que é nosso, Vinícius Andrade, você ligado aqui no apito final desta quinta-feira, chegando com o Cruzeiro, hein? O Cruzeiro que pegou firme no batente hoje pela manhã, treinou na Toca 2 e já começa a pensar no Bragantino. Aniversário de domingo, 6h30, no Mineirão. E pra esse jogo, o Arthur Jorge teve 2 boas notícias. A primeira delas, pra mim a melhor no caso, o Lucas Romero começou a treinar parcialmente com os companheiros. Ele ficou de fora do compromisso contra o São Paulo, lá no Morumbi, e da estreia na Libertadores também, lá em Guayaquil contra o Barcelona. Ficou aí, sentiu dores musculares e ficou se recuperando no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. A outra notícia é boa também, porque é mais uma opção, mas aí o torcedor tá sempre com o pé atrás com ele, né? Tô falando do Sinisterra, que também treinou parcialmente com os atletas e pode ser uma opção, aí eu posso até cravar, tá? No banco de reservas contra o Bragantino. O Lucas Romero, nem tanto, dependendo, se já treinar integralmente com os companheiros amanhã, na sexta-feira, pode ser uma ótima opção para começar o jogo, né? Faz muita falta o El Perro nesse meio campo do Cruzeiro. Agora, já o Sinisterra, a turma tá bem desacreditada, bem sem esperança com ele, então vamos aguardar para saber se ele vai pro jogo ou não. Tem mais 2 informações importantes aqui. Gerson e Jonathan Jesus saíram do compromisso contra o Barcelona durante o jogo, né? Foram substituídos, mas não serão problemas, tá, Hugão? Para domingo contra o Bragantino, vão pro jogo, foi só cãibra, treinaram normalmente nessa quinta-feira e estarão também pela manhã nessa sexta-feira com o Arthur Jorge. Agora quero saber de você, Hugo, e do Vinícius Andrade. Romero e Sinisterra. É claro que o Romero faz muito mais falta, né? Mas acrescentam bastante para aumentar, para inflar um pouquinho as opções para o técnico Arthur Jorge? Fala aí. Dali, Paulinho, vou rolar essa bola pro nosso Vini. E aí? O peso da ausência do Romero, hein? Peça importantíssima nesse meio campo do Cruzeiro, né? Com certeza. O peso é outro, né? É diferente. O Romero, ele não tem hoje um substituto. Sabe quem seria o substituto do Romero? O Wallace, o que tá encostado. E que no Cruzeiro não jogou bola, não jogou nada. Então, assim, o Matheus Henrique faz a função de primeiro volante, mas não é a melhor dele. O próprio Lucas Silva, pra mim, é muito mais um camisa 8 do que um camisa 5. E a ausência do Lucas Romero é considerável. Tem um impacto muito grande. A questão da lesão na costela é complicado, né? Difícil de voltar, então realmente tem que ser com cautela. E sobre o Sinisterra, não tem como falar que o impacto da ausência dele é grande, porque ele nunca jogou de fato pelo Cruzeiro, tendo uma sequência. Ele ainda não mostrou o futebol dele no Cruzeiro. Quando ele veio, Hugo, ele era uma aposta, não pela parte técnica, mas pela questão física. E se ele não tivesse esse problema físico, ele nem estaria no Cruzeiro, porque era um jogador de Premier League. O talento dele é indiscutível, mas o Cruzeiro decidiu apostar. Infelizmente, ele ainda não conseguiu vingar, não conseguiu ter uma sequência. Tomara que seja agora. Jogador que tem sofrido muito com essas lesões. Isso não é culpa dele, obviamente, mas a gente torce ainda para que ele possa ter uma sequência, porque futebol ele tem. Você citou o nome dele, 11h44, um assunto agora de bastidores. Paulo Azeredo. Bom, agora, Hugo Sérgio, eu quero falar de um assunto delicado, que já vem se arrastando, né? Já vem se arrastando há algum tempo, é uma novela mesmo, no Cruzeiro, mas uma novela importante, né? Afinal de contas, já foram investidos nesse jogador mais de 40 milhões de reais. Estou falando do Wallace. 42 milhões de reais o Cruzeiro já investiu no Wallace. E o Wallace, desde o segundo semestre de 2024, ali, quando o treinador ainda era o Fernando Diniz, né? No Cruzeiro, ele não emplacou no Cruzeiro. E agora tem esse problema. Tem aquele problema que já foi trazido aqui amplamente, né? No microfone da Rádio Tatiaia, em que ele, num grupo de WhatsApp, fez um comentário indevido em relação ao Matheus Cunha, goleiro. Esse comentário não foi bem aceito pela direção, que o afastou. Hoje eu tentei de todo jeito, Hugo Sérgio, ficar sabendo se ele treinou com os demais companheiros, ou seja, seria uma reintegração, a gente pode dizer assim, ou se treinou em separado. A gente não teve essa resposta, o Cruzeiro não se pronunciou oficialmente, né? Diz que o caso está sendo resolvido, aquela coisa toda, mas a gente não conseguiu uma resposta oficial. Agora, nos bastidores, buscando por outros meios, ele estaria treinando na Toca em separado dos demais companheiros. E ele é um cara muito querido, viu? Pelo grupo do Cruzeiro, o Fabrício Bruno, inclusive, logo que terminou o jogo com o Barcelona na zona mista, conversou com o nosso repórter Rubem Júnior sobre essa questão, disse que é amigo dele, inclusive, pessoal, e que o grupo gosta muito do Wallace. Vamos ver como é que essa situação será resolvida. O certo é que é uma situação delicada, difícil, é um atleta que até aqui custou muito caro ao Cruzeiro, continua custando caro porque tem altos vencimentos, né?
salários altos e não fica muito fácil se desvencilhar do jogador, caso vá rescindir um contrato, a janela tá fechada, então você não pode nem negociar, emprestá-lo, enfim. Tá complicada a situação do Wallace, viu, Gão? O que falar dessa situação, hein? Porque aí tem a posição ali, o Fabrício Bruno, é um jogador, pelo Paulinho mesmo passa, né? O nosso Paulo Azevedo, é um jogador querido pelo grupo, mas o que disse o goleiro Matheus Cunha dá um pouquinho na contramão, né? A entrevista do Matheus Cunha, depois do jogo pela Libertadores, perguntado sobre essa questão, ele não falou assim diretamente do Wallace, mas quando ele fala, tem o caráter e tudo, ele joga pro outro lado, né? Como se diz, faltou isso pro Wallace, que era o cara envolvido nessa situação. É ruim pra todo mundo, tá? O jogador treinando separado, o Cruzeiro não ganha nada com isso, o Wallace também não, porque é um valor muito alto. O Paulinho falou isso, são mais de 40 milhões que o Cruzeiro já investiu no Wallace e o retorno até hoje foi zero, retorno técnico. E não dá nem pra criticar, pelo menos eu não consigo criticar a contratação, porque quando ele chega, a expectativa era muito alta. O Wallace, ele vinha muito bem no futebol europeu, aqui no Grêmio, teve uma passagem muito boa, então a expectativa era a melhor possível, mas não conseguiu render. E me parece um jogador que, não sei, cara, eu não tenho muita expectativa do Wallace com a camisa do Cruzeiro, não, pelo que ele já mostrou. E não parece muito motivado também, muito afim. O Cruzeiro vai ter que tentar negociá-lo, né, na janela do meio do ano, e aí tem que ver qual clube vai estar disposto a pagar o salário. O salário de hoje acho que é impossível algum clube brasileiro pagar, porque está em baixa. Lucrar em cima do Wallace é impossível. O Cruzeiro vai tentar reduzir o prejuízo. 11h47, mais uma do Cruzeiro, Paulo Azevedo. Bom, pra gente fechar aqui, trazer mais duas informações. A primeira delas em relação ao árbitro do jogo. Quem vai apitar Cruzeiro e Bragantino domingo no Mineirão, está definido, é o Ramon Abate Abel. Particularmente, gosto muito do árbitro que vai apitar esse jogo do Cruzeiro no domingo. E uma outra situação, pensando no futuro, eu falei aqui, né, na primeira participação, que o Cruzeiro pega Bragantino e depois Grêmio em casa, né? Depois sai do Campeonato Brasileiro para atuar contra o Remo e nesse meio tempo tem ainda o Goiás na estreia da Copa do Brasil. Mas aí tem 4 jogadores importantes que passaram ilesos, é verdade, contra o São Paulo, que estão pendurados com 2 cartões. Estou falando de Fabrício Bruno, Lucas Silva, Gerson e Matheus Pereira. São pilares deste time do Cruzeiro. A turma tem que controlar um pouquinho também esse jogo com o Bragantino, porque vai que os 4 tomem cartão amarelo. Aí pro Grêmio vai complicar bastante a situação do Cruzeiro, viu, Gão? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.